aqui Valério Luiz, filho. Estamos trazendo para vocês aqui nesse vídeo quais serão as nossas iniciativas e propostas para o setor econômico, para a economia, né? Nosso mandato na Assembleia Legislativa, se contarmos com o seu apoio. Estou aqui com o Frederico Figueiredo. O Frederico é um apoiador da nossa campanha, tem um mestrado em Economia, Filosofia e Política pela Universidade de Hamburgo e é a pessoa que está municiando aí as nossas propostas nas questões econômicas do estado de Goiás. A chave, né, que nós conseguimos pensar que poderia ajudar a desenvolver a economia do estado, né, de uma forma diferente, de uma forma mais avançada do que realmente a gente vem encontrando hoje, é um modelo de cooperativismo, né, que o assunto está sendo discutido aí no mundo inteiro e que o Frederico trouxe para a nossa plataforma para a gente tentar implementar através de iniciativas que são possíveis de serem implementadas no mandato na Assembleia Legislativa, no mandato estadual. Frederico, vou fazer algumas perguntas para você para explicar para as pessoas como que funciona essas iniciativas. Eu cheguei a ler alguns apontamentos que você mostrou para a gente e colocou um ponto que eu achei muito interessante, de que a gente se orgulha de viver numa democracia, né, onde a gente tem voz, onde a gente pode protestar e tudo, mas nós passamos a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho, né? E nesse ambiente de trabalho, geralmente a gente não tem voz nenhuma, né? As pessoas estão submetidas, né, a um regime de emprego em que elas podem até às vezes argumentar alguma coisa e tudo, mas no fim das contas, se qualquer sugestão delas no ambiente de trabalho não for acolhido, a única opção que ela tem é de ou se conformar ou ir embora, né, procurar outro emprego. Você acredita que o cooperativismo é uma saída para isso? Pode dar mais liberdade, mais voz ativa para as pessoas, não só no mundo político, mas também no mundo do trabalho? Sim, com certeza, Valério. O tipo de negócio do cooperativismo, ele traz as pessoas que trabalham no empreendimento para o centro do processo de tomada de decisão. Então, lá as pessoas têm um voto, independente do capital que elas tenham na empresa, elas participam nos lucros do salário, a divisão entre o mais alto salário e o mais baixo salário é muito mais equitativa, ou seja, enquanto na empresa tradicional privada a diferença entre o mais alto salário e o mais baixo é de 1 para 350, na corporação tradicional estadunidense, por exemplo, na empresa cooperativa a diferença entre o mais alto salário e o mais baixo é de 1 para 6. Então você vê que existe um nível de igualdade muito maior. Então esses salários são definidos muitas vezes por um sistema de pontos que é muito mais justo, que você considera, por exemplo, a qualificação da pessoa, a responsabilidade do cargo, o tempo de serviço na área, o tempo de serviço na empresa e outros fatores para compor esse salário. Então, a partir disso, a gente define uma diferença de salário mais justa, né? Então, sim, ela é um modelo factível, tem várias empresas no mundo adotando, principalmente no cooperativismo de plataforma digital, empresas nos moldes do Uber, de entrega por aplicativo, de motorista por aplicativo. Então, tem vários setores aplicando esse modelo hoje, né? Um primeiro ponto que a gente pode pegar, então, numa empresa convencional, né, a diferença de salários entre o nível mais baixo e o que a gente pode... O pessoal gosta de falar CEO, né? Uhum. O CEO, o chefe da empresa... costuma ser uma diferença astronômica, né? Uhum. Às vezes 350 vezes mais. Uhum. Num modelo cooperativo, então, essa diferença tende a ser menor. Uhum. Né? As diferenças de salários, mesmo entre os diretores daquela atividade cooperada e os outros colaboradores, a diferença tende a ser o quê? De 1 para 6, então... de 1 para 6, né? No principal modelo que a gente tem no mundo hoje, que é a Mondragon, uma empresa do País Basco, da Espanha, ela é hoje de 1 para 8,5, mas é que a empresa cresceu muito e tinha empresas privadas tentando atrair os executivos e os quadros altamente qualificados da empresa para a empresa privada oferecendo mais salários. Mas lá, esses quadros CEOs que você disse, né, eles ganham 70% do que a contraparte deles na empresa privada e ainda assim preferem ficar nessa empresa por causa do ambiente, das condições de trabalho que eles têm lá, da democracia participativa, que eles têm direito a voto nas decisões da empresa.
Óbvio, toda empresa cooperativa tem um estatuto, ela tem regras para funcionar, você não vai ficar parando o trabalho para decidir todo o tempo, quem que vai fazer isso, quem que vai fazer aquilo. Não, já tem funções definidas, mas você se reúne anualmente ou a cada 2 anos, dependendo do estatuto da empresa, para decidir as coisas principais, como salário, como é que vai ser repartido o lucro, férias, jornada laboral, dentre outros assuntos, né? Então, ela tem uma democracia que se assemelha à democracia política que a gente vive no nosso país, só que ela tem outra função, que é ter eficiência econômica. E para isso também precisa de outras regras para que ela seja produtiva e consiga competir no mercado com as empresas privadas, né? Então, ela é um modelo factível. Essa Mondragon, ela tem, que é o modelo mais bem sucedido no mundo, na Espanha. Ela é a 7ª maior empresa da Espanha, ela tem 82 mil funcionários, são ao redor de 100 cooperativas junto num conglomerado, elas têm um banco próprio que financia os projetos, elas têm uma universidade própria que qualifica o pessoal de cada cooperativa, elas têm mecanismos para lidar com falência e transferir os funcionários dessa empresa falida que, por algum motivo, o produto perdeu o apelo social, perdeu o apelo mercadológico, e elas tiveram que transferir essas pessoas para uma outra empresa. Então, é um modelo factível. Aqui no Brasil, a gente tem várias iniciativas, tem bancos cooperativos, né, tem, principalmente no campo, a gente tem várias cooperativas do movimento dos trabalhadores sem terra, eles têm cooperativas de altíssima qualidade que produzem arroz orgânico, que eles exportam também, vendem aqui no Brasil e exportam também de tanta qualidade. Eles emitiram títulos para o mercado financeiro recentemente, não foi? Eles estão tentando se financiar pelo mercado financeiro com títulos de longo prazo para eles conseguirem financiar essas cooperativas, né, que já é muito bem sucedido. Inclusive, essa própria Mondragon da Espanha, ela apoia as cooperativas do MST, vem dar capacitação técnica, explicar para eles como é que funciona esse modelo de negócio. Então, eu acho que é um modelo que a gente pode tentar mobilizar a sociedade civil e o poder público para tentar aplicar mais aqui em Goiânia, que traria muitos benefícios, né, de menor desigualdade de renda, pessoas mais satisfeitas no trabalho. E uma coisa muito importante também, que ao você viver num ambiente de cultura democrática, você prepara esses cidadãos que trabalham nessas empresas para a democracia política também, para serem cidadãos mais ativos e mais participativos na democracia política. Acostumar as pessoas a alguma coisa que não seja só obedecer, né? E que não seja aquela cultura do gestor que manda e que teve muito nas eleições passadas, o gestor vai resolver tudo. Não só, ele não resolve tudo sozinho, a gente precisa de democracia, precisa da técnica também, da gestão, mas precisa também de democracia. Então, acho que se a gente tiver mais desse modelo de negócio, mais gente trabalhando nele, a gente forma cidadãos melhores que não são acostumados a obedecer, são acostumados a respeitar a hierarquia definida, mas eles definem essa hierarquia, sabe? Então, e eles podem palpitar, eles podem opinar nessa hierarquia de modo a ir mudando ela aos poucos, caso eles consigam uma maioria dentro da empresa. Então, eles definem de forma cooperativa quais são as regras, o estatuto, né, da empresa, mas uma vez definidas, essas regras têm que ser respeitadas. Né, tem que ser respeitadas, tem regra, tem hierarquia, não é assim, todo mundo pode tudo, não. Tem papel de cada um, e obviamente você tem um espaço para subir lá dentro, você pode se qualificando, subir lá dentro, aplicar, tem funções definidas, porque senão vira também uma empresa que não tem eficiência para competir, né? Então, precisa de regras, mas o mais importante é que o conceito de ciência política é sempre de autodeterminação, ou seja, eu determino quais regras eu vou me submeter a elas. Então, isso é o mais interessante da cooperativa, que eu estou escolhendo livremente as regras, óbvio que eu posso ser voto vencido, mas isso faz parte do jogo. Eu estou escolhendo livremente as regras pelas quais eu vou me limitar dentro daquela empresa. Então, acho que está um sentido forte da democracia também. Existe uma democracia financeira lá dentro também, né? Porque a repartição dos lucros é mais equitativa, né? E ainda assim a empresa pode ser competitiva. Você falou da Mondragon, é a 7ª da Espanha. É a 7ª maior empresa da Espanha. E ela atua em quais setores econômicos? O que ela faz? Vários. Ela faz produto de peça para carro, peça para avião, ela tem mercados, ela tem cooperativas agrícolas, ela tem cooperativa de eletrodomésticos, ela atua em vários setores, porque são muitas cooperativas lá dentro, são mais de 50 cooperativas, né? Eu não sei quantas são hoje, mas está entre 50 e 100 cooperativas. Então, e ela atua também agora na parte de bancária, ela tem um banco próprio, que acho que hoje ela já empresta não só para dentro das cooperativas próprias, mas para fora. E ela tem uma universidade própria também, né? Então ela atua no setor de educação, é uma universidade gigante que tem lá no norte da Espanha. Então, a Mondragon é uma espécie de conglomerado
de cooperativas. É uma corporação, um conglomerado de cooperativas. Como se fosse uma holding de cooperativas. E aí e todo o sistema democrático dentro de cada uma dessas empresas, ele sobe para os representantes do conglomerado em um sistema de representatividade mais amplo. Assim, por exemplo, cada cooperativa manda para o conglomerado, para a direção do conglomerado, um representante dela. E aí lá eles decidem diretrizes financeiras, assim, diretrizes de expansão, se eles vão ir para outros países. Eles já estão em mais de 50 países pelo mundo, então eles já são uma multinacional também cooperativa. Aí, só que em outros países nem sempre eles conseguem se estabelecer nesse modo. Na Espanha, sim. 90% dos que trabalham lá são trabalhadores e proprietários ao mesmo tempo. Mas nas outras partes do mundo nem sempre a legislação ou a cultura local de trabalho permite que eles se organizem no mesmo modo que eles se organizam na Espanha. Aqui no Brasil, você mencionou as plataformas de aplicativo, né? Acredito que um exemplo pode ser bem ilustrativo nesse sentido de cooperativas autônomas para montar essas plataformas de aplicativo, em contraposição a multinacionais como o Uber, por exemplo, né? Aqui, se você quiser ser o motorista do Uber, você não tem nenhuma influência sobre as políticas da empresa, né? Sobre quais são as regras da empresa e nem sobre a repartição dos resultados, né? Das corridas que a pessoa mesmo faz. Né? Ela se cadastra ali no aplicativo e, se quiser seguir as regras estabelecidas pelo Uber, segue, se não, se descadastra do aplicativo. Né? A maior parte dos lucros é mandado para fora do Brasil, né? Ali. Eu não me lembro exatamente quantos % eles retiram da corrida de cada motorista, mas parece que está alto, é em torno de 40%. Varia entre 20%, às vezes quando eles querem chamar mais um motorista de volta, de 20% até 50% que eu já vi às vezes, mas assim, acho que a média é 30%. Que retira de cada corrida, né? É bastante. E aí nós tivemos uma experiência bem sucedida em Araraquara, né? Sim. Que alguns motoristas se reuniram com o apoio da prefeitura local e montaram um aplicativo próprio, né? Nesse modelo cooperativo. O que você sabe dessa iniciativa? Quais são as vantagens disso em relação a simplesmente aderir a um modelo como o do Uber, por exemplo? Sim, em Araraquara isso foi iniciativa do prefeito Edinho, do Partido dos Trabalhadores de lá. Então ele chamou profissionais qualificados no cooperativismo, que estudaram sobre isso, para tentar, junto com uma cooperativa local, a Comapa, fazer um aplicativo próprio do Uber, né? Então eles contrataram uma plataforma já existente, chamada BibMob, que ofereceu todo o serviço de aplicativo muito semelhante ao Uber, e conseguiram oferecer para os motoristas cooperativados junto com o BibMob, né? E com a Comapa, conseguiram oferecer 90% a 95% de cada corrida de retorno para eles, e conseguiram também diminuir o preço, já que eles não tinham que repassar tanto para o acionista do Uber, que parte do dinheiro que a Uber ganha vai para os acionistas que investem em ações do Uber nos Estados Unidos, né? Então esses 30%, 40% vão para lá. Apesar da Uber ainda não ser uma empresa que tenha muito lucro, mas ela usa muito o lucro dela para fazer estratégias agressivas de lobby contra essas iniciativas que a gente está se referindo agora, né? Então ela usa lobby, ela usa a prática de dumping, que o dumping é quando você usa seu domínio de mercado para falir outras empresas. Então, por exemplo, em Araraquara, se eles quiserem falir essa iniciativa nova da Comapa, eles podem somente em Araraquara baixar os preços de uma maneira que fique impossível da Comapa competir com eles. E mantém esse preço baixo até falir, porque eles têm um domínio de mercado muito grande. Então, depois que falir, eles sobem o preço de novo. Depois de falir, eles sobem o preço. Eles têm bala na agulha para queimar, eles têm caixa para queimar, então eles conseguem fazer isso em vários lugares do mundo. E além do lobby pesado que eles fazem junto às instituições públicas, né? Junto à prefeitura, junto às assembleias, Congresso Nacional. Então, saiu um documento recentemente, essa semana, né? Um vazamento de documentos sigilosos do Uber mostrando algumas estratégias de lobby. Mostrando, além dessas duas, tinham outras estratégias que eles usavam para quebrar concorrentes ou para impedir a formação de qualquer sindicato que lutasse por melhores condições de trabalho. Então, tanto que na Alemanha, quando eu estava lá, quando eu cheguei lá ainda era permitido. E no meio da minha estada lá, ele foi proibido. Então, não existe Uber na Alemanha porque ele desrespeita a lei trabalhista alemã e eles não aceitam lá esse tipo de empreendimento. Acho que isso mostra que é um preconceito das pessoas também, né? Que sempre tendem a identificar a área pública como a área da corrupção e a área privada como
né? Existe muita criminalidade na área privada também. Com certeza. Existem muitos corruptores também da área pública que pressionam de uma maneira tão forte que muitos gestores públicos acabam cedendo diante de dificuldades pessoais. Né? Eu lembro uma especialização em criminologia que eu fiz, eu li um livro do Sutherland, chama Crime do Colarinho Branco. Ele fez uma pesquisa quantitativa lá nos Estados Unidos sobre processos judiciais envolvendo crimes do colarinho branco, tudo, e chegou à conclusão que era uma porcentagem alta. Praticamente todas as maiores empresas dos Estados Unidos tinham altos índices de criminalidade. Assim, nessa questão de cooptação de mercado, enfim, todo tipo de coisa. Então, é uma área que não significa um planejamento da economia, mas se você não intervir, por exemplo, no caso, se a comissão se o CAD não intervir, por exemplo, para frear essas iniciativas do Uber, por exemplo, de cooptação de mercado, o que você vai ter não é um livre mercado, é o contrário, né? Você vai ter a destruição de outras iniciativas que livremente surgem para um monopólio de mercado e um domínio, né, do transporte no país. O problema é que o CAD exerce um trabalho fundamental para manter uma concorrência mínima que ofereça serviços de boa qualidade, com baixo preço para a população, mas o CAD também é suscetível de ser capturado, né, por essas cooptações. A gente vive num processo complexo, né, porque a tendência é essas empresas irem se engolindo as concorrentes até que elas dominem o mercado de uma forma que elas ditam o preço. Né? Então, a Araraquara disse que os motoristas que se juntaram ao Bibimob, à Comapa, eles estão tirando de 90% a 95% cada corrida, ou seja, se a corrida custou R$10, 9 ou 9,50 vai para o motorista, o restante vai para pagar as despesas da cooperativa, porque elas têm que pagar as pessoas que gerenciam o aplicativo, né, que é uma franquia, e tem que pagar as outras despesas, como advogado, um contador, e eventuais parcerias, por exemplo, que a cooperativa faça com oficinas mecânicas e com outros prestadores de serviços que possam ser úteis para essa empresa. Então, geralmente, é de 90% a 95%, dependendo do mês e das despesas da cooperativa do mês. Enquanto a Uber, ela tira, geralmente, 30% a 40% para ela e deixa 60% para o motorista. Então, o motorista tem que trabalhar muito mais, são jornadas exaustivas de trabalho. Esse dinheiro que a Uber tira não fica aqui em Goiânia, ele vai para os Estados Unidos para pagar acionista, como é uma empresa de shareholder, né, empresa de acionista que eles chamam, de capital aberto. Ela vai para lá para pagar acionista e não fica esse dinheiro aqui. Se a gente consegue criar uma empresa dessa aqui, nos moldes dessa de Araraquara, os recursos ficam aqui na cidade, o motorista ganha mais por corrida e também o passageiro geralmente paga menos, porque eles conseguem dar um desconto, já que eles não têm que repassar tanto para a Uber, né? Então, é uma maneira também de conseguir mercado da Uber aqui, dar um certo desconto para que as pessoas tenham interesse em usar esse aplicativo novo. E outra inovação que esse aplicativo de Araraquara tem, ele tem um modo de pedir corrida só para mulheres. Então, quando você pede nesse modo, só vão vir motoristas mulheres para te atender. Então, para as mulheres que se sentem seguras com os motoristas homens, elas podem pedir a motorista mulher, né? E é uma preocupação séria mesmo, né? Precisa voltar de algum lugar de madrugada e tudo, é um risco real. Federico, eu vejo muitas vezes uma abordagem um pouco cínica dessa questão, quando, por exemplo, eu acompanhei casos em que motoristas de aplicativo, entregadores também do iFood, né, estavam se organizando para pedir direitos trabalhistas, né? Porque extremamente precarizados, não tem direito a nada, jornadas exaustivas de trabalho, né? E aí, às vezes, na internet eu via pessoas falando, é por isso que o Brasil não vai para frente, porque, falando contra essas legislações trabalhistas, mas é claro, né, não tinham as caras de falar, esses trabalhadores têm que se ferrar mesmo, né? Usavam aquele argumento chantagista, tipo assim, se a gente fizer isso, a empresa vai retirar o seu capital do Brasil, né? E aí todo mundo vai ficar sem emprego. Aquela coisa, né, de ou você aceita eu arrancar seu couro, ou então você vai ficar sem nada, né? Você não acha que isso é um argumento meio vira-lata mesmo, colonizado, né? Aquela coisa assim que nos retira a fé, né, na nossa capacidade de nós mesmos iniciarmos, né, uma empresa como essa, como a Mondragon, por exemplo, né, fazer nossos próprios aplicativos, nossas próprias... E outra coisa, quais seriam os benefícios também de isso acontecendo, o dinheiro ficar aqui, né, e não alimentando a economia local e não ser mandado para fora?
Porque aí, finalizando também, né? Os benefícios aqui são reais mesmo, porque as pessoas, claro, têm determinados empregos, mesmo que precarizados, mas boa parte do dinheiro, imagino, que não fica aqui na economia local. Sim. Bom, Valério, com certeza isso iria melhorar a economia local, porque gera uma reação em cadeia, né? Esse dinheiro ficando aqui na mão de trabalhadores. Eu vi uma cifra uma vez, os motoristas de Uber chegavam a 30 mil, hoje reduziu por conta do aumento dos combustíveis e tal. Mas imagina 20 a 30 mil pessoas ganhando 30, 40% mais, o que isso não significa para a economia de Goiânia. E aí esse cara compra no mercadinho, compra mais serviço, então gira mais o dinheiro aqui em vez de ir para fora do Brasil. E isso vale também para o iFood, para as empresas de entregador por aplicativo. Se a gente tem uma empresa dessa local, esse dinheiro também poderia ficar local. A gente tem milhares de entregadores por aplicativo também em Goiânia que poderiam fazer girar a economia, e aí isso dá uma melhoria de vida geral, né, para todo mundo que trabalha com isso, para as famílias desses cooperados nesse tipo de empresa, então, e também aquelas outras coisas que a gente já citou, né, de criar uma cultura democrática dentro da empresa, um ambiente de trabalho mais saudável, que as pessoas adoeçam menos. Então, tem uma série de benefícios, né? E quanto a esse argumento de que a gente tem que dar lucro absurdo para as empresas poderem ficar aqui, se a gente começar a criar outras iniciativas ou taxar demais, elas vão embora, isso não se justifica, sabe? A gente tem um mercado gigantesco que essas empresas não podem se dar o luxo de perder, o mercado brasileiro, e a gente podia fazer uma política de Estado, aí já entra mais no âmbito federal, né, do governo federal, de atrair empresas para cá com mais condicionalidades, porque elas querem muito o mercado brasileiro, mas você tem que, por exemplo, tentar fazer com que elas investam mais aqui, criando leis de incentivo para que elas mantenham os investimentos aqui, como a China fez, por exemplo, como a Coreia do Sul fez, de trazer investimentos sabendo do potencial deles, da mão de obra que eles têm em abundância e do mercado consumidor gigantesco. Eles falaram para as empresas ocidentais, vocês querem vir para cá? Podem vir, mas vocês vão transferir tecnologia, vão atuar de acordo com as nossas regras. E a gente pode fazer isso aqui no Brasil. A gente não é um país vira-lata, a gente tem capacidade, a gente é um país que produziu a Petrobras, que é uma empresa de ponta de extração de óleo e gás. A gente produziu a Embraer, que é uma empresa, é a terceira maior, só depois de Airbus e de Boeing. A gente tem várias outras empresas que foram iniciativas do povo brasileiro que conseguiram criar, e são empresas que competem internacionalmente para o mercado. Assim. Então a gente tem capacidade, falta muita coordenação entre o Estado e o mercado, né? E os empreendedores, seja modo cooperativo e seja privado também. Às vezes a gente acha que é uma falta de iniciativa nossa e que essa dependência, né, desse potencial tecnológico de fora e das empresas de fora é uma coisa simplesmente natural, mas não, às vezes é uma coisa arquitetada mesmo, porque, por exemplo, o aplicativo de Araraquara já está recebendo represália, né? Uhum. Tem ação judicial em cima, você está acompanhando isso? Não, eu estou vendo que eles estavam esperando, a última vez que eu vi notícia, eles estavam esperando vir resistência, né? Mas com certeza deve estar tendo. Talvez Araraquara não chame tanta atenção por não ser uma capital de mais de 1 milhão de pessoas, tal, ser uma cidade menor, eles até deixem passar, mas talvez Goiânia vai sofrer mais represália, né? Mas eu imagino que eles já devem estar sofrendo uma coisa, não ouvi recentemente sobre isso. Uma ação dizendo que ofende o livre mercado. Houve agora no Rio, né? O Rio tentou criar o aplicativo Valeu, que a prefeitura apoiou, e entrou um vereador do Novo dizendo que aquilo não era função da prefeitura, apoiar esse tipo de aplicativo, que não era de interesse público intervir no mercado, mas é de todo interesse público, é melhor para o motorista, é melhor para o passageiro, é melhor para a economia da cidade, então acho que faz sentido a prefeitura apoiar esse tipo de iniciativa. Só que entrou esse vereador do Novo com processo na justiça para impedir o funcionamento do aplicativo. Outra pergunta, a gente é acostumado a ver também o que a gente chama de SA, né, Sociedades Anônimas, né, que são empresas que têm uma diretoria e recebem investimentos, né, e depois esses investimentos são, os lucros, os dividendos são repartidos entre os investidores. Que é como a Petrobras funciona, por exemplo, né, que é como a maioria das grandes empresas funcionam. Qual que seria a diferença aí no modelo de gestão e de repartição de lucros do modelo cooperativo, né, com a Mondragon, por exemplo, de uma SA normal, de uma sociedade anônima normal? Bom, a grande diferença é quem detém o controle de cada empresa. Numa sociedade anônima, é uma pessoa que comprou a ação. Então, ela pode ser qualquer um que esteja no mercado, ela é detentora de uma parte da empresa.
Já na empresa cooperativa, quem detém a empresa são os trabalhadores que são membros dela. Então, o grupo de controle final da empresa é uma maior diferença entre elas. As práticas entre elas podem ser intercambiáveis, elas podem aparecer tanto numa quanto em outra empresa, né? Por exemplo, a participação nos lucros pode aparecer também na empresa SA, de acionista, e na cooperativa é quase uma regra que haja participação nos lucros, né? Então, todo o lucro da empresa ou é revertido para reinvestimento ou para uma conta de capital coletiva, que os trabalhadores não podem sacar, e para uma conta de capital individual que eles vão acumulando ao longo do tempo e podem sacar a cada 5 anos, por exemplo, na Mondragon, né? Então, a grande diferença é essa, quem detém o controle e quem vota no final, porque na empresa de acionista quem vota é só quem tem o mínimo de ações necessárias para ter voto na Assembleia do Conselho de Diretores, né? Enquanto na empresa cooperativa votam todos os que são membros que pagaram a cota para entrar na cooperativa e que têm direito a essa cota caso desejem sair. Lembrando que a entrada em uma cooperativa é sempre livre, você pode entrar e sair quando quiser. Aí você paga a membresia e depois recebe ela de volta. A gente vive nos últimos anos, houve uma discussão, uns debates no país também, que empobreceram a nossa mentalidade sobre essa questão de política, de mercado, principalmente com a entrada, que eu acredito que não foi uma entrada casual, houve muita propaganda em cima da Escola Austríaca de Economia, né? O pessoal lá, o Mises, o Hayek, o Friedman não é da Escola Austríaca, né? De Chicago, mas são parecidos, né? Conversam. E aí o pessoal com aquela mentalidade assim, bem de qualquer interferência do poder público sobre o mercado fosse algo nocivo, né? E tudo. Como se o poder público não fosse uma articulação humana também, né? Como se fosse um ente abstrato, o Estado, né? Que está ali e que está sempre atuando de forma indevida sobre a verdadeira articulação humana dos interesses, que é o mercado. Né? Como se fosse possível você... como se a ordem espontânea desse mercado não fosse um conceito quase metafísico deles também. Né? Mas eu vejo nesse modelo cooperativo uma forma de superar algumas contradições pobres, né, também, entre, por exemplo, ou você é a favor de uma economia planejada ou de um livre mercado sem restrição nenhuma. Né? É uma forma de fazer com que as pessoas sejam empreendedoras e, ao mesmo tempo, articuladas com sua coletividade. Né? E é uma maneira de fazer também com que o poder público possa incentivar determinadas iniciativas, mas não controlando a economia. Com certeza, tem muitos autores que escrevem sobre cooperativismo que defendem que o modelo do cooperativismo é uma superação tanto do capitalismo estadunidense, né, com essa companhia de acionistas que acaba concentrando muito capital no topo da sociedade, e é uma alternativa também ao Estado planejador soviético, que era tudo controlado desde cima, que o fornecimento de pão era o Estado, tinha um responsável pelo pão na prefeitura de uma cidade soviética, e a economia cubana também está transitando por uma economia menos controlada pelo Estado, mas mais fundada também no setor privado, principalmente cooperativas. Eles estavam criando muitas cooperativas urbanas lá para dar conta dessa demanda, né? Porque o mecanismo de mercado ele funciona desde que com certas regras. Ele consegue fazer com que a população produza mais, porque o incentivo do ganho ainda é um incentivo forte, né? A gente tem que considerar isso. A pessoa não quer só ganhos coletivos, ela quer ganhos individuais também para a família dela e tal. Então, a gente tem que considerar as duas coisas, né? Essa coletividade e o ganho individual como motor para as pessoas empreenderem e criarem negócios e serviços que sejam benéficos socialmente, né? Então, sim, esse modelo é uma alternativa tanto para o Estado planejador soviético quanto para esse capitalismo de acionista estadunidense que acaba concentrando muita renda na mão de poucos, né? Porque quem tem muito caixa, quem tem muito poder econômico acaba comprando as outras empresas na bolsa, então vai concentrando muito, né? E as cooperativas elas têm mecanismos para vetar a compra por uma empresa privada, entendeu? Elas já põem no estatuto, não, a gente não pode ser comprado por uma empresa privada de maneira alguma, sabe? Porque o fim dessa empresa é que seja uma empresa nos modos cooperativos, com todos os benefícios e problemas também que elas trazem. Bom, eu acho que essa questão do empreendedor, não há nada de errado na pessoa querer ser empreendedora.
O que há de errado é ela chamar por um nome algo que não é, né? Que aí é um auto-engano. É você estar submetido, né, a uma plataforma de trabalho em que você, na verdade, não tem voz sobre ela. Porque um cara que é um Uber, que está trabalhando no iFood, por exemplo, né, ele não tem um chefe no sentido de alguém ligando para ele e tal. O ritmo de trabalho dele realmente depende dele. Mas ele não está numa plataforma de trabalho em que ele dita as regras, né? Ele não dita como a distribuição do dinheiro vai ser feita, né? A gente teve até o caso do Monark, por exemplo, que eu achei engraçado. Que uma vez falaram pro Monark, né? Monark, todo mundo que não detém os meios de produção é trabalhador, não é empreendedor. Você detém os meios de produção? Ele falou, pô, eu sou dono do podcast, então eu detenho. Só que aí quando quando deu o boró lá de quando ele falou que devia existir um partido nazista, e os canais dele foram todos desmonetizados, aí ele viu que ele não era dono dos meios de produção. Né? A plataforma é o YouTube. Ele depende das políticas de uma multinacional para poder operar, né? E aí precisou ficar se arrastando lá e recorrendo e aí de repente um mercado sem regulação nenhuma já não era legal para ele, né? Aí mudou a divisão. Né? Aí começou a falar de justiça, porque justiça não é um conceito de mercado, justiça é um conceito moral. Né? Então, quando você fala que o mercado deve ser justo, você está falando que determinadas normas morais, inclusive, devem ser aplicadas às relações de trabalho e às relações de mercado. Né? Para a pessoa poder ser empreendedora, devem existir as condições para que ela seja. E voltando à sua questão da pejotização que ocorre hoje, né? O que acontece é muito uma maneira, eu vejo esse fenômeno da pejotização como uma maneira de driblar a CLT para patrão não ter que pagar direitos trabalhistas para o trabalhador. Então foi uma maneira que, desde o Temer, e aí continuou com o Guedes, se aprofundou com o Guedes, essa reforma trabalhista que muitos empresários adoram, mas que deixa a grande parte dos trabalhadores à mercê de várias circunstâncias da vida, eles não têm férias pagas muitas vezes, acabam sendo submetidos a condições de trabalho desumanas, e trabalhador submetido a essas condições não é trabalhador produtivo, ele vai produzir menos, ele vai adoecer mais. Então eu vejo o empreendedor, de fato, num modelo cooperativo, o que caracteriza ele como empreendedor é que ele empreende junto com outras pessoas, né? Ele é coproprietário dessa empresa, ele participa dos lucros, ele define o estatuto, então acho que tem como você ser empreendedor nos modos cooperativos, né? Não só nos modos individuais, que muitas vezes é uma enganação para a pessoa não perceber que ela é trabalhadora, que ela não quer ser vista, ela prefere ser vista como empreendedor, que é mais chique, né? Mais bonito, né? Então é uma maneira também de enganar para as pessoas não cobrarem mais direitos dela. E se a gente fosse desenvolver essas iniciativas aqui, concretamente, através do mandato da Assembleia Legislativa, né? Como que a gente poderia fazer isso? Quem que a gente poderia... eu lembro de você me falando que seria possível desenvolver, por exemplo, um aplicativo nos modos do Araraquara, né? Uma primeira experiência cooperativa dessa, buscando parcerias, né? Com a OCB, com o Sebrae, com incubadoras de universidades, né? Mas uma iniciativa dessas, concretamente aqui, né, na Assembleia Legislativa, a gente poderia criar, por exemplo, baseado na experiência de Araraquara, né, um primeiro modelo cooperativo desse de aplicativo, né, para que, eu tenho certeza, são milhares de motoristas, né, de aplicativos aqui na cidade, que poderiam se beneficiar de um modelo mais cooperativo, se uma plataforma própria pudesse ser criada. Acredito que iniciativas assim nós poderíamos buscar, né, parcerias junto com a OCB, junto com o Sebrae, com incubadoras de universidades, né, para desenvolver um aplicativo próprio, buscar apoio, claro, com o governo, com a Prefeitura de Goiânia, com algum ente público que tem interesse de fazer esse apoio, mas é uma iniciativa possível no âmbito estadual, né? Sim, a gente tem, obviamente, limitações por ser um mandato de deputado estadual, mas a gente pode usar do mandato para mobilizar setores da sociedade que conseguiriam desenvolver isso. Primeiramente, a gente tem que convencer os trabalhadores de que isso é bom para eles e que seria uma iniciativa possível de se fazer aqui. Então, a gente tem que convencer os trabalhadores pelo número mínimo para começar esse empreendimento e, então, logo em seguida, a gente acionar todas essas instâncias da sociedade civil e do poder público para viabilizar essa iniciativa de cooperativismo, né? Então,
A incubadora da UFG é uma delas. O Sebrae fornece capacitação para quem quer operar na empresa, porque é totalmente diferente a mentalidade que você tem que ter para operar numa empresa dessa do que você tem que ter para operar na empresa privada. Na empresa privada, você é o funcionário cumprindo ordens e você não participa muito, às vezes, né? Lá não, você tem que participar, você tem que entender que você tem que cumprir suas responsabilidades, você tem que entender que você está sujeito a regras diferentes de uma empresa privada, você não tem CLT, é diferente a legislação para quem é cooperado. Então, o Sebrae poderia capacitar isso, a Organização das Cooperativas Brasileiras também poderia dar apoio técnico, e a SEDEC da Prefeitura de Goiânia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa, a gente poderia tentar mobilizar o apoio dele da Prefeitura. Enfim, uma série de outras iniciativas, e convencer as pessoas mostrando que é possível viabilizar um aplicativo desses, porque eles começariam a usar o aplicativo com poucas pessoas, depois os outros motoristas iam se juntando ao longo do tempo, porque eles poderiam operar os dois aplicativos ao mesmo tempo, né? Então, enquanto esse não viabiliza, ele pode ir usando os que estão no mercado hoje, que é geralmente o Uber e o 99, né? Então, ele vai operando, fazendo publicidade, tentando conquistar mais gente para participar, fazendo o marketing desse novo negócio, e num prazo de 1, 2 anos já ter uma quantidade suficiente de motorista para ele usar só esse aplicativo. Frederico, algum tempo atrás eu fui numa palestra, num debate na UFG, sobre a questão dos taxistas e dos Ubers, né? Que estava no auge tava uma briga ali, quando o Uber estava entrando em Goiânia, aí as cooperativas de táxi estavam meio desesperadas com isso. Teve até uma audiência pública na Câmara Municipal, eu lembro que eu gravei e tudo. E aí, nesse debate na UFG, tinha um pessoal lá bem escola austríaca, e com uma visão que na minha cabeça não é um pouco darwinista social, assim, aquela coisa de... Eu falei, olha, gente, não tem como você impedir novas iniciativas, né, apareçam no mercado, mas é preciso pensar, né, qual que será o destino dessas pessoas, né, por exemplo, eventuais taxistas que não tenham mais seus empregos e tudo. E eles falavam assim, mas tem que acabar mesmo, tipo, dane-se, né. E aí, tipo, é um custo humano que é irrelevante em relação ao progresso, né, que eu acho uma visão muito complicada, tipo... você, né, não se importar com o custo humano das coisas, e é isso que eu chamo de mentalidade darwinista, né? Você pega um conceito de progresso abstrato aí, não tem problema de sacrificar pessoas que às vezes não tem como entrar no mercado de outra forma, mas é claro, você não pode... existem modelos de negócio que vão ficando ultrapassados, né? Uhum. O caso da Kodak, né, que ela produzia filmes, né, para câmeras fotográficas, só que a revolução da câmera digital acabou tornando obsoleto, e hoje é um item mais de colecionador que ainda gosta de uma câmera antiga, só que ela não tem o mercado de antes que ela tinha, que todo mundo revelava filme, né? Então ela acabou falindo, né? Vendedor de enciclopédia, né? Enciclopédia, a Delta, por exemplo, não tem como manter lá em casa tinha a Delta Universal, aquela coleção da Delta Universal, hoje não faz mais sentido. Mas esse modelo, ele tem mecanismos para uma transição mais tranquila, né? Para não ter essa opção, essa questão assim, ou a empresa quebra e fica todo mundo na rua. Um modelo de transição assim, que pode adaptar os negócios para um modelo mais atualizado e de uma maneira que massas de pessoas não fiquem na rua sem trabalho nenhum. A saída óbvia para os taxistas hoje, que não querem ficar fora do mercado, porque ele vai tender a ficar cada vez mais por aplicativo, porque pelo aplicativo eles têm um ganho de eficiência, de escala gigante, porque aumentou o número de usuários de transporte por carro privado, porque antes não tinha tanto cliente para carro privado assim, porque o táxi era muito caro, não era acessível à população. E hoje, como o Uber e essas tecnologias, elas conseguem fazer com que a todo momento que o carro esteja em movimento, tem um passageiro, ele ganha a todo momento, ele é muito mais efetivo que o táxi que fica numa base, esperando ligar para ele tem que fazer o trajeto de ida e de volta, e aí a comunicação por rádio, que ele não consegue ter a mesma eficiência do aplicativo, que vai calculando, vou deixar esse passageiro aqui, logo ele tem outro, aí deixo aquele ali, logo ele tem outro, então é um ganho de eficiência e de escala de usuários pela redução de custo, que tornou o modelo de táxi tradicional inviável. Mas assim, a solução óbvia é incorporar esses taxistas a esses modelos de cooperativismo de aplicativo, que daria uma renda melhor para eles e não faria eles saírem do negócio, né?
Porque hoje o táxi ele tende a acabar, porque quem usa táxi hoje geralmente é quem não confia no aplicativo ainda e prefere chamar um táxi, geralmente quem tem uma renda mais alta, porque é muito mais caro que o Uber, né? E o pessoal que não sabe mexer no Bem que aplicativo. quando Então, o isso Uber tende tá a com acabar. tarefa dinâmica, às vezes... Isso é um controle da empresa que eles exercem assim e os motoristas não têm muito o que fazer sobre isso, não tem voz, não tem voto sobre essa política de tarefa dinâmica. Né? Então, sobre a transição de negócio, a gente precisa de um Estado que impulsione o crescimento, os investimentos, para sempre estar gerando emprego novo. Porque, por exemplo, no caso dos taxistas é mais fácil, tem como transitar para esse modelo por aplicativo que é muito mais eficiente e tem um ganho de escala muito maior. Mas para caso da Kodak, por exemplo, que a gente falou agora, que simplesmente sumiu o negócio, então muita gente ficou desempregada, a gente tem que ter, porque só o mercado não dá conta de fornecer todos os empregos para gerar uma situação de pleno emprego como existe em alguns países do mundo, como a Alemanha, os Estados Unidos, hoje a China. A gente precisa de um Estado empreendedor que invista em setores estratégicos, em setores que gerem, por exemplo, a cada R$1 investido, gere 1,3 no PIB, por exemplo. É o que eles chamam em economia de efeito multiplicador. Então, infraestrutura, quando você investe, está pago em 10 anos, porque isso gera imposto também, sabe? Então, o Estado precisa voltar a investir nesses setores para que não haja tanto desemprego como há hoje. Se a gente mantiver o Estado sempre como um ator relevante na economia, capaz de gerar valor também, porque esses economistas que seguem o Mises, o Hayek, eles acham que o Estado não gera valor, só gera custo, né? Uhum. Não, o Estado é capaz de gerar valor social, assim, é capaz de gerar muita coisa, só que não é mensurado, não é medido pela economia tradicional hoje, né? Mas ele é capaz de gerar muito valor, e tem economistas cada vez mais falando disso. A Mariana Mazzucato, que ela escreveu o livro O Estado Empreendedor, como a gente deve ressignificar as tarefas do Estado na economia de mercado, né? Como ele pode gerar valor em vários setores, como na educação, construindo estradas que o setor privado não quer construir, na pesquisa básica, que o setor privado também não quer fazer, porque a pesquisa básica de ciências leva muito tempo para gerar um retorno financeiro para os agentes de mercado, e por isso eles não querem investir nisso. Então o Estado tem que entrar nisso, assim, sabe? Setores estratégicos, aviação, que é um investimento muito longo para gerar retorno. Então, todos os setores de longo prazo, que o mercado privado não quer entrar porque o lucro não é visível no horizonte, o Estado deve entrar. E uma dessas é a geração de emprego, criar incentivar setores da economia, ou ele mesmo investir em setores da economia que gerem emprego e permita que setores que vão quebrando da economia, que não tem mais utilidade social, como o filme da Kodak, possam ser reabsorvidos por outros setores da economia, que eles não fiquem inúteis. Né? Bom, quero agradecer a sua presença aqui, Frederico. Eu agradeço. Por ajudar a elucidar mais para o nosso público qual que vai ser a nossa linha de atuação dentro dessa seara econômica na nossa plataforma de campanha. E você, né, que é motorista de aplicativo, você que depende do iFood, ou que tem interesse nesse tema de cooperativismo e quer ser, né, empreendedor de verdade, quer aumentar a sua renda, quer ter voz na área que você trabalha. Então, venha, veja o nosso vídeo no YouTube para mais detalhes e acompanhe as propostas.